Tá bom. Vamos lá, quem quer orar por nós aqui para a gente começar? Vamos lá, que eu oro. Vai para nós. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é acessível, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas e Tu és o nosso Deus de milagres e não há outro igual a Ti. Nós te rendemos todo louvor e glória a Ti, Senhor. E te agradecemos por mais esse tempo aqui, Pai. Obrigada por este dia que o Senhor nos deu. Obrigada porque em meio a tantas dores e tantas tristezas, ó Pai, que o mundo vem enfrentando, o Senhor tem cuidado de nós, Senhor. Isso é graça, Senhor Deus. Isso é um presente dos céus que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a nossa vida, Senhor Deus. Que nós possamos continuar te buscando dia e noite sem cessar, ó Pai. E que através de nós, Senhor, muitas vidas sejam alcançadas, Paizinho querido, Paizinho amado. Que através de nós, Senhor, o Senhor possa ser, nós possamos refletir, Senhor, a tua imagem, Senhor Deus. Possamos exalar, Senhor Deus, o seu perfume, ó Pai. E, Senhor Deus, nós estamos aqui numa só voz, Senhor, num só propósito, ó Deus, de aprender de Ti, Senhor Deus, de Te buscar, de Te conhecer melhor, Senhor Deus. E eu venho, Senhor, nesta noite te pedir que o Senhor abençoe o Boa, Pai, que tudo aquilo que Ele venha falar, Senhor Deus, que isso tudo venha ficar, Senhor Deus, no nosso coração e na nossa mente, Senhor, para que no momento que nós precisamos usar, Senhor, dessas palavras, Senhor, elas vão estar na nossa mente, Paizinho querido, Paizinho amado. Abençoa ele, Senhor. Obrigado, Senhor, pela dedicação dele, Senhor, pelo amor à tua obra, por todo estudo, Senhor Deus. Senhor, nós te damos graça, Senhor Deus, e nos ensina, Senhor Deus, nos capacita também, Senhor, para que possamos ser obreiros aprovados e que possamos levar a tua palavra também, Senhor, por onde passarmos, ó Deus. Obrigado, e é no teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Eita, tem gente esperando aqui. Shirley. Bom, eu vou pôr aqui as perguntas rapidinho, só para vocês copiarem, porque depois a gente vai fazer aquele esquema da votação lá, tá? Ih, mas ficou preto, né? Agora apareceu, né? Então, só copia que a gente já começa. Feito o rolo? Pronto. Show de bolota, então. Lembrando que estamos estudando a cultura do Reino de Deus, que pode ser resumida ou apelidada de a cultura da honra. E hoje a gente vai entender por quê no finalzinho da aula. Hoje a gente vai estudar mais alguns âmbitos dessa cultura do reino, né? A gente tem falado sobre submissão a autoridades, né? Submissão é ter uma posição de coração, uma disposição para servir, para honrar, uma disposição de humildade, que não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si, e uma disposição para servir, para honrar as nossas autoridades e uns aos outros.
Autoridades são pessoas investidas de um poder, de uma influência por um dado tempo dentro de uma dada esfera. A gente está entendendo como é que todas essas coisas se relacionam nas diversas esferas, né? A gente falou um pouquinho na semana passada sobre como se submeter a Deus, né? A gente se submete a Deus se submetendo à palavra dele, se submetendo às direções e orientações do Espírito. E a gente começou a ler Romanos 13, verso 1, que a gente falou sobre essa submissão às autoridades civis, né? A gente fez aquela pergunta de toda autoridade que veio de Deus, então Deus escolhe o presidente, Deus escolhe os cargos, como é que é, né? Então a gente estava aí dentro desse contexto, a gente vai continuar lendo esse texto de Romanos e vamos entender algumas outras esferas de autoridade, como é que a gente deve se submeter a elas. Isas, tá bom? Então eu vou ler aqui para você. Quem pode ler para nós continuação de Romanos? Não, deixa eu ler que eu vou comentando. Romanos 13, versos 2 vamos ler até o 7. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão para si mesmos condenação. Então ele está falando que quando eu resisto a uma autoridade, a alguma lei que me foi imposta, seja por quem foi, alguma ordem que me foi dada e que não vai contra a palavra, eu estou resistindo diretamente a Deus. Isso é muito sério, né? Fica aqui a ressalva que eu já falei para vocês, que quando essa orientação, né, ela vem contra a palavra, aí você tem total direito, importa que agrademos a Deus, como disseram os discípulos lá no capítulo 5 e 6 de Atos. Mas quando não vai contra a palavra, resistir a uma autoridade é resistir diretamente a Deus, porque Deus tem prazer na autoridade, Deus tem prazer na hierarquia, né? Verso 3 em diante. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Ele está falando, cara, não se preocupe se é fulano ou beltrano que está no comando, se é a esquerda ou se é a direita. Faz a tua parte, se preocupa em fazer o bem, que a autoridade vai ser bênção para você, independente de quem é a autoridade que está lá. Se é da direita ou da esquerda, da centrão, se é bancada gospel, o que é. Isso não é indiferente para nós porque a gente anda certo. Então, qualquer autoridade que tiver lá vai fazer bem para nós. Verso 4, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Seja quem for que tiver lá, é usada por Deus para o bem nosso, a gente que agrada ao Senhor, a gente que anda certo. Mas, se eu e você fizermos o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e é vingador para castigar o que faz o mal. Então, se eu e você, por acaso, a gente começar a andar errado, essas autoridades instituídas aí por Deus, polícia, os legisladores, os governantes, eles são usados, sim, por Deus para trazer a consequência. Não que ele nos castigue, né? Isso aqui também, acho que a gente já conseguiu construir dentro do nosso estudo aqui, esse entendimento de que Deus não castiga ninguém, né? Deus é amor e ele é bom, né? E dele só vem boa dádiva e dom perfeito, como diz o livro de Tiago. Mas o que acontece é que se eu faço mal, as minhas atitudes têm consequências, né? Se eu roubo, se eu mato, se eu latrocino, se eu sonego, tem consequências. E aí essas autoridades são usadas por Deus para serem vingadores, né? Castigarem, para trazer essas consequências que eu e você mesmo causamos quando a gente anda errado. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Então, não faz sentido nenhum a gente dizer assim, eu não vou pagar isso aqui porque não é justo, né? Não é justo pagar isso aqui porque, afinal de contas, o governo já cobra tanto imposto, afinal de contas, eu já pago tanto imposto, né? O próprio Jesus, quando estava aqui na Terra, andando aqui, né, foi cobrado de um imposto e ele falou, cara de quem está nessa moeda aí? É César? Então, dai a César o que é de César. Então,
não cabe a nós, claro, estou falando para a gente ser besta, né? Se a gente puder pagar menos tributo por alguma coisa que a gente possa fazer dentro da legalidade, vamos fazer, mas assim, não cabe a nós fazer nada que seja ilegal, nada que seja anticristão, com o objetivo de obter esse tipo de vantagem, porque independente de quem está lá, Deus usa para nos abençoar se a gente faz o bem. Amém? Beleza, gente. Aqui, na verdade, a gente ainda está encerrando o que a gente estava falando das autoridades civis, né? Agora a gente vai entrar aqui nas autoridades eclesiásticas. Como que funciona essa relação minha com o meu pastor, minha com a minha liderança. A gente vai ler aqui o texto de 1 Tessalonicenses 5. Quem pode ler para nós? 12 e 13, está projetado aqui. E rogamo-vos, irmãos, que reconheceis os que trabalham entre vós e que sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhas em grande estímulo por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Ele fala, olha, essas pessoas que estão servindo vocês, né, que estão presidindo o culto, os pastores, os líderes, e essas pessoas, inclusive, que puxam a sua orelha aí, que chamam sua atenção, que te admoestam, tenham grande estima e amor por eles, porque eles estão cuidando da obra, né? E têm de paz com todos eles. Um detalhe aqui, são instruções muito simples aqui que eu vou trazer para vocês hoje, provavelmente muitas delas vocês já ouviram, né? E eu vou só trazer aqui organizadinho na sequência. Então a gente vai ver as instruções para o pastor e para o liderado, para o filho e para o pai, para o marido e para a esposa, né? Então não tem nada muito novo assim, mas é importante que a gente traga essas ideias concatenadas para façam sentido. Quem pode ler 1 Coríntios 16 para nós? Raíssa, pode ler para nós? Posso. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é a primícias de Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Então, olha que interessante esse contexto, né? Paulo está mandando uma carta para os coríntios e falando, olha, tô te mandando um caboclo aí, você nem conhece ele, mas ele está trabalhando aqui na obra com nós, então vocês vão honrá-lo e vocês vão honrar a família dele, mesmo não conhecendo, mesmo não sabendo quem é, mesmo não confiando, mesmo não tendo um histórico de apreço, porque a gente acaba desenvolvendo por nossos pastores um apreço, né? Normalmente os pastores sabem muito de relações interpessoais, eles cuidam de muita gente, eles são amistosos, eles têm uma fala fácil, né? Mas não é por isso que a gente honra eles. Mesmo se eu não os conhecesse, mesmo se eu não soubesse quem são, Paulo instrui e diz, olha, esse povo está indo aí para se dedicar ao ministério, eu estou mandando ele aí, então eu peço que você o honre e você honre a família dele, independente de você não o conhecer, porque ele vai auxiliar na obra e vai trabalhar. Então, que a gente honre os nossos pastores e líderes, não pelo apreço que a gente tem por eles, mas porque é devido, né? Paulo instrui, Deus diz, honre aqueles que estão servindo ao Senhor como seus líderes dentro da eclésia. E por último, esse texto aqui de 1 Pedro 5, 2 e 3, que é o oposto, né? Que a gente está falando aí agora do liderado. Pode ler, Ju? Ou tá com a boca cheia? Posso ler. Uhum. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Falei errado, né? Os outros eram para os liderados e esse é para os líderes, né? Sempre as instruções de Deus, elas são bilaterais, então ele vai dizer aos pastores aí, ó, apacenta esse rebanho, mas faz isso pelo seu exemplo, né? Não faz isso por força, não faz isso por ganância, não faz isso só porque você foi investido de autoridade, né? A gente já entendeu que o texto lá de, se não me engano, é de
não sei se Mateus ou Lucas, que a gente leu 2, 3 semanas atrás, que vai dizer, no mundo aí as pessoas, elas exercem autoridade por domínio, por opressão, mas no meio de vós não vai ser assim. Naquele texto que Jesus fala, aquele que quiser ser o maior, que sirva a todos, né? Então, aos pastores, independente deles serem, deles terem uma autoridade, né, deles exercerem uma autoridade, receberem de Deus uma autoridade, a instrução é que eles não apacentem o rebanho com opressão, com ganância, com força, mas servindo como por exemplo, né? Até porque o rebanho não é deles, o rebanho é do Pai. Eles são só tangedores, vamos dizer assim. O rebanho não é deles. O rebanho nunca é nosso. Vocês não são meus discípulos, vocês são discípulos de Cristo. Eu sou só um tangedor do que a gente faz aqui. Certo? Bem simples sobre as instruções aqui eclesiásticas. Agora vamos entrar em casamento, na relação marido e mulher aqui. Nádia vai se casar em breve, aí é importante dar uma olhada nisso aí, né? Eu levei lá um monte de puxão de orelha lá, mas eu tô bem na fita, viu? Foi? Puxão de orelha onde? Que você mandou lá para eu. Ah, no vídeo? Eu assisti. Legal. Puxão de orelha, para quem já foi casado, infelizmente, separou, né? Se tivesse feito assim, não tinha acontecido, né? Uhum. Mas, ó, vai ter uma votação aí para vocês, gente. Curiosidade esse assunto aí. Falta 2. Acho que a Shirley e a Celeste não estão podendo votar. And polling. Show results. Aqui estão os resultados. Ah, tá. Beleza. Tudo bem, vamos lá. Então, ganhou. Não, o plano de Deus era que a mulher fosse submissa ao marido antes da queda. Exatamente. Vamos ler esse texto aqui, ó. Gênesis capítulo 2. Leia aí para nós, Celeste. Gu, eu hoje não consigo, porque eu estou na sala com o bebê. Ah, tá bom. Eu leio então. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, embora o capítulo 3 de Gênesis, que vai falar da queda e das consequências da queda, quando a Bíblia relata que por conta da queda passaram a existir cardos e abrolhos, que são consequências danosas, o homem precisa plantar e caçar para poder comer, a comida não está fácil lá para ele, a mulher vai dar à luz com dores de parto. Uma das consequências que traz ali é que o desejo da mulher seria o desejo de a mulher teria um desejo de governar, mas o homem que governaria sobre ela, alguma coisa nesse sentido. Não dá a impressão para nós de que essa submissão ela é uma punição de Deus à mulher pelo fato dela ter comido a maçã, ninguém falou que é maçã, né? Pelo fato dela ter comido a fruta lá. Mas a gente já entendeu que a posição de submissão é uma posição de proteção, né? Então, se ele quisesse punir a Eva, ele teria dado a Eva o direito de ser a líder do lar e ia dar a Adão o direito de ser o submisso, já que quem tem mais responsabilidade é quem tem a autoridade. Se ele quisesse punir a Eva, ele colocaria ela como responsável pelo lar. Então, não faz sentido algum dizer que a submissão da esposa ao marido é fruto da queda ou é fruto
da consequência do pecado, né? Deus, a gente vê aqui no capítulo 2, que antes da queda ele já havia estabelecido, e como a gente tem estudado, Deus tem prazer em que exista uma hierarquia, né? O filho submisso ao pai, a esposa submissa ao marido, nós todos submissos à nossa liderança. Deus se agrada dessa hierarquia. Vamos ler agora aqui algumas instruções a respeito dessa relação entre marido e mulher. Pode ler para nós, Nádia? Posso. Efésios 5. Efésios 5. Deixa eu só ver aqui. 5. 22 a 27. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Amém. Então, gente, ele continua ali, mas tudo bem. Quer que leia? Lê para nós, é o 26, né? 26 e 27. Tá. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar-se a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Amém. Tá ótimo. Obrigado. Então, olha, gente, como é difícil para nós todos, né? Não estou dizendo para o homem ou para a mulher, o padrão que ele coloca é Cristo. O homem deve dar a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja, de modo a purificá-la. O sacrifício de Jesus nos tornou limpos, nos tornou livres de todo pecado, e agora a gente pode ser apresentado como uma noiva sem ruga, semelhante ao Pai, santa. É isso que Deus requer dos maridos. Olha como o padrão é alto, né? E das esposas requer que sejam submissas aos seus maridos, assim como se submetem a Cristo, né? Assim como a igreja está sujeita a Cristo, que é o cabeça. Então, veja que, embora nós, como igreja, estejamos submissos a Jesus como nosso cabeça, ele nos deixa participar das escolhas, né? Ele tem prazer que a gente se envolva na obra. Ele não faz tudo e deixa a gente quieto lá. Ele não oprime a gente por causa da autoridade dele. Claro que muitas vezes ele nos ensina também, né? Ele nos corrige, porque o pai corrige aquele que ama, mas ele sempre permite que a gente tenha opinião nas coisas, ele tem prazer que a gente participe da obra, ele quer que a gente desenvolva a obra, né? Nós somos os pés e as mãos de Jesus aqui nessa terra. E assim num casamento. O casamento não foi pensado para ser o homem oprimindo a esposa e mandando na esposa e faça o que eu quero e acabou, de forma alguma. A esposa, ela está submissa ao homem, ela é uma ajudadora, mas o final daquele texto que a gente leu aqui de Gênesis 2:18, esse que lhe corresponda, em outras versões, é que lhe seja igual, que lhe seja de mesma importância, né? Ela não está... A submissão, acho que a gente já conseguiu entender um pouco isso, não é uma posição de inferioridade, mas uma posição de proteção, né? Mais uma vez, afirmando que esse homem, como cabeça, ele tem o dever de proteger essa esposa, de guardar, de cercar ela de todos os cuidados e de apresentá-la limpa, né? Santificada, tudo que ele puder fazer. Então, de fato, não é uma relação de opressão do homem sobre a mulher, né? E trazendo para um contexto mais normal aqui, nosso, né?
a gente sabe que o homem gosta de mandar, né? Ele gosta de achar que ele está no controle das coisas. Mas quase sempre ele não precisa estar no controle. Ele só precisa achar que ele está no controle, né? E normalmente a mulher consegue o que ela quer sabendo falar. Quem é o homem que vai ficar lá bravo e tal, e fazendo as coisas contra a vontade da mulher, sabendo que está desagradando a pessoa que lhe ama, né? Então, uma mulher, e tem um provérbio que fala isso, né? A mulher que não é sábia, ela destrói... A mulher sábia, né, edifica sua casa, o e a lar, tola exato. destrói. Exatamente. Então, a mulher, ela sabe conduzir o homem, velho. É igual o texto da língua. Se a pessoa controlar a língua, ela controlou tudo. A mulher, ela sabe conduzir o homem se ela tiver sabedoria. Então, o homem, ele tá ali no comando, ele tem a última palavra e tal, mas a mulher tem toda a influência, porque é uma relação de amizade, de igualdade, de proteção, de amor um ao outro. Se cada um fizer a sua parte, não tem abuso nessa relação, não tem opressão, não tem nada disso. Deus pensou para ser uma coisa leve, uma coisa gostosa, uma coisa de proteção, né? O homem que tem um pouco mais de biotipo para fazer trabalhos mais brutos, que tem desde sempre esse negócio de caçar, ele protege a esposa que tem um biotipo mais frágil, né? Mas ele a escuta, ele a ouve. Então, esse foi o modelo de Deus que foi pensado para relação homem e mulher. Faz sentido? Show. Vamos pôr mais uma... estava aparecendo ainda para vocês aqui a resposta, né? Olha essa pergunta aqui, que interessante. Qual a única atitude encontrada na Bíblia capaz de interromper nossas orações? Gustavo, o que tem a ver isso com relação homem e mulher? Vocês vão entender já já. Gente. Tá feio o negócio, hein? Quem que é a última pessoa? Salva eu. É a Shirley. Salva eu. Bota certo. Todo mundo errou, gente. Todo mundo errou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pecado não afasta Deus de você. Deus já sabia todos os seus pecados na história da sua vida e ele escolheu dar a vida por você do mesmo jeito. Não existe nenhum texto bíblico que diz que pecado te afasta de Deus. Tem um texto, inclusive, de Salmo, que diz que a multidão de pecado já foi jogada fora e isso não impede o nosso relacionamento. O que o pecado faz, sim, é atrapalhar a nossa consciência de pecado. Quando a gente peca, a gente fica sem cara de entrar na presença de Deus e a gente se afasta dele. É como se existisse... Oi? Mas não, Gu, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus, então é o nosso pecado, não é? É o nosso pecado interrompe. As Salmos nossas fala orações isso, não né? chegam. As nossas orações não chegam até Deus quando a gente está em pecado. Porque a pergunta foi sobre oração, né? O que impede? É o nosso pecado. Se a gente está em pecado, fica difícil de ter a ligação com Deus, não é isso? Mas quando a gente está em pecado, o que muda no fato de Deus ouvir-nos ou não? Porque em pecado a gente sempre está, né? O tempo todo. Talvez não deliberado, mas a gente peca, né? O que não faz de nós pecadores, que a gente aprendeu isso. O que muda eu ter pecado ou eu não ter pecado? Assim, o dia de hoje. Eu pequei consciente ou não pequei consciente? O que muda no fato de Deus ouvir a minha voz? Ou ele não vai me responder porque eu não estou merecendo, porque eu pequei? É uma relação Eu não sei, mas então eu quero que você me explique direito esse versículo. As nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. É um texto de Salmo, e provavelmente eu vou pegar depois e te mando, mas na sequência ele vai
explicar um pouco sobre isso, de não fazer... eu não sei certinho, eu vou pegar esse texto aí e vou entender, mas o texto de Salmo, tem um texto de Salmo de Davi que fala justamente essa questão de que essa multidão de pecados não mais o afasta de Deus, isso lá na antiga aliança já. Mas eu vou esclarecer isso para você, tá bom? Eu vou pegar esse texto e vou entender. Isso, Gu, isso é ruim para nós todos que estamos na sala, porque isso significa que nós não estamos aprendendo da forma correta, né? Que tem alguma coisa errada na nossa, em quem está nos ensinando e que não é você. Não, mas é complicado mesmo essa... Você entendeu? É polêmico esse... Sobre isso, é lógico que eu sei que a gente é pecador, que a gente peca todo dia. Não é isso que a gente está falando. Eu estou falando, tipo assim, eu estou em adultério e Deus não vai ouvir a minha oração. Ele vai ouvir porque ele é Deus, mas ele não vai responder. Eu não vou estar de acordo com a vontade dele. É isso que eu penso. Eu também, da mesma forma. Quando a gente... É o que eu estava dizendo. Quando a gente está em pecado, a gente não tem cara de pau de entrar na presença de Deus. Mas tem gente que tem, Gu. Não, tudo bem. E para quem tem, bom para ele, porque não é uma relação de recompensa. Deus não se move em nosso favor fruto de eu estar andando certo ou não. Ele conquista para mim, para você, uma posição de justiça, independente do que eu e você façamos. Ele não está sujeito ao como eu vou responder para ser fiel ou não. A fidelidade dele não está relacionada à minha fidelidade, a eu andar certo ou não. E quando esse texto fala a minha iniquidade faz separação entre mim e Deus, é porque a gente fica com cara, a gente não tem cara de entrar. Quando a gente peca demais, eu pelo menos, quando vivi uma vida deliberada de pecado, você vai cauterizando a voz do Espírito, você não escuta mais o que o Espírito está falando, você não quer mais entrar na presença de Deus, você está cansado de pedir perdão para ele pela mesma coisa, mas Deus não se moveu 1 milímetro de você. Ele está à mesma distância, que é uma oração de te ouvir, porque ele não está sujeito à minha fidelidade para me responder. Faz sentido? Eu acho que é porque a pergunta nos confunde, né? Porque talvez a resposta certa, que agora acredito que seja falta de sabedoria, né, no lar, no convívio no lar, ela talvez seja um pecado também. Que nem tem pecados grandes aos nossos olhos, né? Porque não existe pecadinho e pecadão. Tipo, um adultério é um pecado, que, nossa, a gente já reconhece logo de cara. Mas talvez a falta de sabedoria no convívio também é um pecado, só que é um pecado que a gente demora a entender que é pecado, né? E aí isso nos confunde a falar que é o pecado que afasta a oração, né? Que não deixa Deus ouvir a oração. Porque como que a gente chegou até Deus se a gente estava em vida de pecado e aí ele ouviu a nossa oração, né? E aí nós somos salvos. Então, realmente, não tem sentido Deus não ouvir, mesmo a gente vivendo uma vida de pecado, né? E eu trouxe justamente para causar uma polêmica, porque não existe evidência bíblica de que Deus não escute, para começo de conversa, de que Deus não escute a oração, porque ele é onisciente. Então, jamais nada que você faça vai fazer com que ele deixe de ouvir a sua oração, para começo de conversa. Agora, responder a oração é diferente. Para responder a oração precisa existir fé, que aí entra na primeira resposta. Falta de fé faz com que a sua oração seja ouvida, mas não necessariamente respondida, né? Uma oração sem fé não agrada ao Senhor, né? Agora, vamos ler esse texto para responder o que eu queria expor para vocês nessa relação que a gente está falando aqui de homem e mulher. Lê para mim aí, por favor. Qual que é, Gu? Esses dois aí que estão na tela. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras
do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Aí, ó. Então, olha que interessante. É o único texto bíblico que fala sobre a nossa oração não ser ouvida, de certa forma, né? Interrompida. A oração não chega até Deus. Ele ouve porque ele é onisciente, mas é o único texto bíblico que diz que a oração é interrompida. A iniquidade pode nos afasta de Deus. A multidão de pecados nos afasta de Deus, mas a distância da oração é a mesma, com pecado ou sem pecado, porque Deus não está sujeito à nossa justiça, à justiça dele. E esse texto ele é bem claro. Se eu não honro a minha esposa como parte mais frágil e co-herdeira, né, dizendo, ó, eu sou herdeira e ela é co-herdeira do dom da graça, minhas orações são interrompidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu trouxe aqui no convívio do lar, né, a orientação ela é explícita ao homem que não honra a sua esposa, mas eu expandi isso para as mulheres também que desonram seus maridos com palavra e com atitudes. Então, isso é muito sério. Quando a gente não vive uma vida de honra ao nosso cônjuge, né? O marido que não protege a sua esposa como parte mais frágil, que distrata, isso faz com que as orações não sejam ouvidas. E eu tenho uma história para contar para vocês, que é a história da esposa de Smith Wigglesworth, um dos caras mais proeminentes no evangelho contemporâneo, vamos dizer, né? Ele faleceu há poucos anos atrás, não sei, 30, 40 anos atrás, e ele foi uma das pessoas que teve um ministério mais meteórico, assim, ressuscitou um monte de gente, curas, evidência de curas e tal. Esse cara, ele foi convertido com mais de 50 anos pela sua esposa. Uma das vezes que a esposa já era crente há um bom tempo e ele não se convertia, né? Ela ia para a igreja e ele não se convertia. E conta a história de que uma certa vez ele disse assim, olha, eu tô farto dessa sua vida de igreja para todo lado, igreja e círculo de oração. Então é o seguinte, se você sair, se você for para a igreja, eu vou trancar a porta e você vai dormir do lado de fora. E ele fez isso. Ela saiu, porque importa que agrademos a Deus, né? Quando a orientação vai contra a palavra, ela desobedeceu a ele, coração submisso, mas desobedeceu aquela instrução. Foi à igreja, quando voltou, no frio dos Estados Unidos, a porta estava trancada e ela dormiu no tapete do lado de fora. Eis que na manhã seguinte, quando ele abre a porta e ela cai, assim, que ela estava apoiada na porta, alguém pode sugerir o que ela falou para ele? Alguém chuta o que ela falou para ele? Ela não brigou com ele, mas eu não sei o que ela falou para ele. Ela disse, bom dia, meu amor, o que você quer para o café da manhã? Essa vida de submissão, de humildade, de doação, converteu o coração desse cara que foi um dos maiores evangelistas de cura da história, Smith Wigglesworth. Então, eu estou comentando isso porque o começo do texto aqui diz que as mulheres têm que se sujeitar ao marido, ainda que eles não sejam crentes, né? De forma que elas possam ganhar ele, mesmo que sem palavras, pelo procedimento dela. Claro, levando em consideração aqui que quando a orientação for contra a palavra, você pode desobedecer, assim como ela fez. Você ia perguntar alguma coisa, Issa? É que você desmutou o microfone. Beleza. Claro isso aqui, gente? Vamos para a próxima esfera. Pais e filhos. Eu fiquei frustrada. Com o quê? Com o pecado? Resposta errada. É uma questão muito sensível. Se você procurar, quando eu estava estudando esse texto para dar outra aula, eu coloquei assim no Google, pecado me afasta de Deus.
tinha dezenas de artigos falando groselha. Um monte de groselha. Não, porque quando eu peco, Deus não me ouve, porque não sei o quê. Nada disso é bíblico. O que é bíblico e alinhado com o que a gente está estudando é que quando eu peco, existe uma consciência de pecado que não me deixa chegar próximo do Pai. Mas o Pai não se moveu nem um milésimo de centímetro porque ele não está sujeito às minhas decisões, às minhas escolhas. Ele me tornou justo, independente do que eu houvesse feito e do que eu faria, né? Vamos lá. Ju, pode ler para nós Efésios 6, 2 a 4? Posso. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Obrigado. Então, de novo, instrução bilateral, né? Instrui o filho, honra o teu pai e tua mãe, é um mandamento. Não fala honra... da frente, Gu. Oi? A pergunta está na frente da... Tá aparecendo a pergunta ainda? Está aparecendo a pergunta ainda. Oxi. Stop share results. Agora sumiu, né? Quando ficar aparecendo é só fechar. Tem o botãozinho para fechar. Aparece pra gente. Mas desculpa. Bom, instruções bilaterais, honra teu pai e tua mãe. Não fala honra teu pai e tua mãe se seu pai for crente, honra teu pai e tua mãe se ele for legal, honra teu pai e tua mãe se ele falar fino com você. Não. Assim como a mulher que se submeteu ao marido independente de qualquer coisa, a gente deve honrar pai e mãe independente de qualquer coisa. Com a ressalva, de novo, se a instrução não for contra a palavra, né? E filhos honrem e pais, não é por isso, não é porque existe uma autoridade, não é porque existe essa promessa, e eles devem te honrar, que você também vai apurrinhar os seus filhos, né? Vai oprimi-los, vai fazê-los de escravo, não. Você não deve irritá-los, né? E crie segundo a instrução e o conselho do Senhor, né? Em amor, em unidade, em mansidão, ensinando-os a guardar a palavra de Deus com paciência. Afinal, paciência é um fruto do Espírito, é uma parte do fruto do Espírito. Tranquilo, gente? Esse é fácil, né? Próximo item, próxima esfera. Chefes. Chefes no âmbito natural. É vez de quem lê aqui? Nádia? Né? Pode ler para nós? Posso. Onde que está? Porque eu vou ler Efésios 6, Efésios 6, de 5 a 9. 6 de 5 a 9. Vamos lá. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando-os as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Hoje eu estava ouvindo Eu estava ouvindo uma palestra sobre RH, né, sobre o futuro das profissões e tal, e o cara contou uma história assim, uma pessoa que era construtora de casas e tinha um funcionário que era empreiteiro, e eles a vida inteira construíram casas juntos e tal, e aí o empreiteiro chegou para esse empreendedor e falou, eu estou me aposentando, né, deu para mim, já trabalhei demais e tal. Daí o empreendedor falou, entendi, tudo bem, eu só vou te fazer um último pedido, eu quero que você me construa um último projeto, um projeto maior, um projeto grande, um projeto chique,
E esse como chama? Esse empreiteiro que tinha feito sempre muito bem o seu trabalho, né? Sempre com muita diligência, ele pensou, pô, que saco, né? Eu falei pro cara que eu tô parando e ele pega um projeto grande, um projeto maior, e pela primeira vez na vida dele ele fez uma casa de qualquer jeito, sem capricho e tal. E a hora que ele terminou o trabalho, ele foi entregar a chave para o dono falou assim, não, essa casa eu quis que você construísse para você, para te dar, para reconhecer todo o tempo que a gente trabalhou junto, a sua excelência e tal. Isso tudo para dizer que a gente não trabalha nunca para nós. O que a gente faz nunca é para nós. Mesmo num trabalho onde eu estou servindo no âmbito natural uma pessoa e eu estou fazendo uma atividade que me pediram e nunca é. No mínimo eu estou aprendendo alguma coisa. No mínimo, mesmo que ninguém esteja me vendo e tal, nunca é para nós. E esse texto é bem claro em dizer que a gente não tem que fazer as nossas atividades porque alguém está observando, porque o chefe está observando, mas porque somos escravos de Cristo. Quem vai pagar o nosso salário é Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, quem paga o seu salário não é o seu chefe, quem paga o seu salário não é a sua empresa, quem paga o seu salário é Cristo, porque quando a empresa fechar, vai ter outra onde Cristo vai te posicionar. E quando você achar que você está sendo mandado embora, que isso é o fim da sua vida, provavelmente ele quer te promover para um lugar maior, porque ele falou para você sair de lá e você não escutou. Ele está no controle, ele está no comando, ele é quem vai pagar e sempre pagou o seu salário. Então, faça de coração, não porque está sendo observado, mas como para Deus, porque na verdade é ele que te recompensa. Amém? E o outro texto aqui dessas relações humanas é esse texto aqui de 1 Pedro 2. Pode ler, Aissa? Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amados, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. É muito curioso que na época que esse texto foi escrito, a escravidão ainda era algo instituído, né, na nação e nas relações humanas, e alguns escravos estavam se convertendo, né, e eles falavam, cara, eu sou livre, Cristo conquistou essa liberdade para mim, eu vou para o céu e tudo, e Paulo vai os instruir, no caso Pedro, né, mas outros textos de Paulo também, vai os instruir que, sim, cara, você é livre e tudo, mas dentro das relações humanas, é bem isso que a gente está falando, né? Independente do que está acontecendo, você tem que servir a Deus, porque é Ele quem te recompensa. Então, Pedro instrui, cara, aqui nessa terra, infelizmente, você é escravo. Por causa da sua família, por causa, talvez, que você teve uma dívida, e a gente tem que respeitar essas relações, né? É bem complexo isso, na minha opinião, mas o que a gente pode extrair desse texto, esses escravos é como aquele que está trabalhando, né? Como aquele que nós, no caso, submissos ao nosso gestor, ao nosso líder, dizendo que a gente se sujeita aos nossos líderes, aos nossos chefes, como que para Deus, como diz o outro texto, e independente deles serem bons ou maus com a gente, independente dele te massacrar, independente dele fazer chantagem emocional com você, a gente não é nossa parte trazer a justiça, não é nossa parte julgá-los. Deus está no controle, Ele vai te honrar em momento oportuno se você se sujeitar à poderosa mão dele. Porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Então, Pedro sabia que não era justo, naturalmente falando, que as pessoas fossem escravas. Mas o que ele está dizendo é, não tem como a gente ir contra o sistema que está acontecendo aqui hoje. Guarde no teu coração essa palavra de que você vai ser livre quando isso aqui acabar. Você é livre em Cristo. Agora, mesmo que injustamente, mesmo que não faça sentido do ponto de vista natural, mesmo que você está sofrendo injustamente, suporte essas aflições, porque Deus é contigo.
Faz sentido ou não? É complicado essa questão dos escravos também, mas que essa era a realidade da época, mas as instruções é que a gente, independente do que está acontecendo, precisa fazer a nossa parte. E é o que a gente tem ouvido até aqui, independente de se o nosso chefe, trazendo para a realidade de hoje, é amável ou não, se ele nos massacra ou não, quem vai fazer a justiça é o Senhor, a gente precisa se submeter e ser humilde. E por último, as instruções aqui aos irmãos, uns aos outros. Eu vou ler Gálatas 6, versos 1 e 2, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Então ele está dizendo assim, ó, existem várias esferas de submissão à autoridade, né? Pais, filhos, esposa, marido, líderes, chefes, autoridades civis, mas ó, entre vocês, uns aos outros, vocês podem se corrigir uns aos outros. Vocês devem honra uns aos outros. Se por acaso alguém pecar, você pode corrigir, só que faz isso com mansidão, não oprima, porque vocês estão no mesmo nível, né? Uns aos outros, numa mesma hierarquia. Então tá tudo bem, você deve honrar ao seu irmão, você pode corrigi-lo, mas em mansidão. E o texto de Efésios 5:21, completando, vai dizer: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então não apenas eu vou me sujeitar aos meus chefes, aos meus líderes, aos meus pais, aos meus pastores, mas a gente deve se sujeitar uns aos outros, né? Em honra, preferindo-nos uns aos outros em honra, que é o texto que a gente vai ver ali na frente. Porque ele é uma autoridade? Não, porque Cristo pediu para a gente se sujeitar uns aos outros. Então, resumindo, as instruções sempre são bilaterais, mas se uma das partes falhar, não cabe a nós dar o troco, né? Nós devemos permanecer servos, submissos, porque somos imitadores de Cristo. Amém? Então vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo do rei Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, como foi que ele reagiu a essa perseguição de Saul. Você pode ler, Ju, por favor? Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: Ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se rosto em terra e depois disse: Por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pode ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: Não erguerei a mão contra meu senhor, pois ele é um ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço de teu manto em minha mão. Cortei a ponta do teu manto, mas não te matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer-te mal ou rebelar-me. Não te fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti, e vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Amém. Obrigado. Então, olha que interessante, né? Esse texto aqui, Davi já tinha sido ungido rei, mas ainda não havia acontecido essa transmissão de hierarquia, de autoridade perante o povo, né? Então, Saul, que se perdeu seu coração, começou a perseguir Davi, ele tinha inveja de Davi, ele queria matar Davi, e Davi estava só fugindo de Saul, e na chance que ele teve de passar a perna em Saul, né? Saul estava ali aliviando o seu ventre numa caverna, Davi chegou por trás dele, e ele poderia ter matado a Saul, mas ele não matou. Então, algumas atitudes que a gente consegue ver aqui na vida de Davi, né?
ele não matou a Saul porque ele sabia que matar a Saul era resistir a uma autoridade. Naquele tempo, Saul ainda era o rei de Israel, então Saul ainda era a autoridade, e ele não podia ir contra o rei, ele não podia tentar contra o rei, porque senão ele estaria resistindo a uma autoridade. Davi, quando se refere a Saul, usa palavras cordatas e uma atitude submissa. Davi, ele se inclina, ele se ajoelha e ele fala, meu pai. E ele fala com atitudes cordatas, com palavras cordatas e atitudes submissas, né? Ele fala, não há em mim nenhum mal. Cadê? Aqui, ó. Não quero fazer mal ou me rebelar. Não há em mim nenhum mal contra ti. Não há em mim nenhuma atitude no meu coração rebelde e que foi demonstrada pelo fato de eu estar perto de você, cortar o teu manto, mas não te matar. Está aqui para provar o pedaço do manto que eu podia ter te matado e não te matei. E por último, Davi entendia que essa atitude de Saul, de tentar contra a vida de Davi, iria ser quem ia cuidar disso, quem ia fazer justiça, não era o próprio Davi com suas mãos, mas Deus ia fazer justiça em tempo oportuno. Então, quem iria se vingar, de certa forma, dessa atitude de Saul, não seria o Davi, mas próprio Deus faria isso. Amém? E aqui, gente, um resuminho da nossa aula de cultura do reino, que é uma das características mais fortes dessa cultura, que é a cultura da honra. O que é essa cultura da honra? Então, aqui vai uma pergunta para nós. Do que se trata a cultura da honra? Todo mundo com medo de responder agora, pensando bem. Falta 2. Boa. Ok. 3 pessoas votaram conceder honra uns aos outros, independente de posição e hierarquia. E uma pessoa... Eu não votei, Gu. Ah, tudo bem. Eu tirei já porque eu achei que alguém de vocês não estava podendo. Uma pessoa votou honrar as autoridades estabelecidas em nossas vidas. E ninguém votou quando investir de autoridade considerar a opinião dos meus liderados. Olha o que diz aqui, 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com a devida honra e respeito. Amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. O rei é uma autoridade no âmbito natural, né? Uma autoridade civil. Deus é a autoridade máxima no âmbito espiritual. Irmãos, autoridade sem hierarquia. É o meu irmão, está aqui do meu lado. E ele fala honre a todos, independente de autoridade. Sim, existem as autoridades estabelecidas e a gente deve segui-las, mas, independente de autoridade, a gente deve honrar a todos. Olha esse texto de Mateus, capítulo 10. Quem pode ler para nós, por favor? Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe está cortado aí, receberá Recompensa? a recompensa, a recompensa
de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é o meu discípulo, eu lhes asseguro, o que não perderá a sua recompensa. Olha que interessante, gente. O profeta era a autoridade máxima espiritual da época, né? Não existiam pastores, apóstolos, depois passaram a existir apóstolos, depois de que Cristo morre na fundação da igreja em Atos, passam a existir, mas até então, né, no contexto do Antigo Testamento, só existia uma figura religiosa respeitada. Tinha um sacerdote lá, mas a quem vinha o Espírito Santo, ele vinha em 3 ocasiões, né? Em reis, profetas e não lembro a outra categoria. Eram só 3. Um deles espiritualmente falando, no âmbito eclesiástico, era o profeta. Então, o profeta era a autoridade máxima ali na época. Então, ele fala a quem recebe o profeta, ele fala a quem recebe o justo, o igual, né, na mesma proporção, e a quem recebe o pequenino, dando a entender que a gente tem sim que honrar os nossos líderes, a gente deve também honrar os nossos irmãos, e a gente deve mais do que isso, não só os dois, mas honrar também os nossos liderados, né? A gente já aprendeu isso, que aquele que lidera é o que serve, né? A gente está lá como líder para honrar a vida dos nossos liderados. Então, esse texto ele respalda a ideia de que a gente deve se submeter, honrar a todos, né? Aos que estão em cima de nós, aos nossos pares e aos que estão abaixo de nós. E o texto de Romanos 10, 12, que é o último que a gente vai ler, diz assim, Romanos 12, 10, perdão. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Então, por que cultura da honra, né? Cultura é um conjunto de valores, de crenças, de comportamentos que estão tão enraigados no nosso coração que eu não preciso pensar para fazer. Viver uma cultura de honra é quando eu não honro apenas o meu líder, mas eu honro também aquele que está do meu lado, os meus pares, e eu honro todos que estão debaixo de mim, da minha autoridade também. E o que significa honra, né? Honrar é valorizar, exaltar as qualidades, elogiar, promover, investir tempo, investir recursos financeiros é um sinônimo de honrar, reconhecer, ser grato. Uma posição no coração, uma posição de honra, né? Quando eu honro alguém, quando eu invisto meu dinheiro, quando eu invisto tempo, quando eu reconheço, quando eu elogio, uma posição, uma atitude dessa, esvaziada de um coração grato, esvaziada de um coração submisso, chama-se bajulação. Então, quando eu evidencio isso com atitudes, né? O quanto a pessoa é especial, o quanto ela é importante, o quanto tudo isso, mas o meu coração não está grato, meu coração não está submisso, eu não tenho um coração de servo, isso é da boca para fora, isso chama-se bajulação. Mas quando ele tem um coração verdadeiro, um coração alinhado, aí sim é honra. Isso é honra. E essa cultura de honra, né, alguns exemplos que eu trouxe aqui, o que seria a cultura de honra no nosso dia a dia, né? Quando eu estou lá no ônibus e eu cedo o meu lugar para uma pessoa, não só porque ela é mais velhinha, mas porque eu quero preferi-la em honra, né? Quando eu estou jantando na minha família e tem 2, 3 bifinhos, eu vou lá e pego o bifinho menor, porque eu estou preferindo o meu irmão em honra. Ele merece o melhor. Se eu corto o lanche, eu vou dividir com a minha namorada, com o meu namorado, o maior é para ela. Tó, o melhor pedaço para você. O pão mais bonito, o melhor. Preferir dar o melhor para os outros. Isso é uma cultura de honra. E também no vocativo. Isso é muito interessante porque quando eu era mais novo, né, na escola, a gente costumava chamar os outros por palavras desrespeitosas, né? Tipo,
o burro, o idiota, o imbecil. A gente chamava as pessoas assim, não era que a gente estava repreendendo, não. A gente chamava. Era o vocativo, o estúpido. E na igreja a gente aprende o oposto, né? A gente chama as pessoas por vocativos carinhosos. O lindão, o querido, o amado, o abençoado, bênção, vaso, né? A gente, às vezes as pessoas até brincam com esse jeito nosso, e também algumas pessoas entendem mal isso, quando a gente chama as pessoas de querido, né, amado, algumas pessoas que não estão dentro dessa cultura nossa de honra entendem isso até como uma provocação, assim, né? Ai, me chamou de querida, sabe? Mas isso é para ser uma cultura nossa, de falar palavras de afeto, de fazer reforços positivos com a nossa fala, de amar pessoas com as nossas palavras e preferi-los mesmo em honra, sempre dar o melhor pedaço, deixar a pessoa entrar primeiro, dar o lugar do carro na frente, né? Independente de ser mais velho, independente de ser autoridade, mas o tempo todo preferir uns aos outros em honra, sempre escolher a posição de menor importância para nós mesmos. Isso é a cultura de honra. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria. Eu anotei 2 frases aqui interessantes para a gente lembrar. Soberba é uma coisa que precede a queda, né? E é muito ruim para todos nós. E não é desejável que a gente seja soberbos e orgulhosos. Então, 2 palavras aqui para gente, 2 frases aqui para a gente guardar. Orgulho é como unha, sempre tem que cortar. E contextualizando para as amadas, aí precisa lixar, precisa cuidar, né? Porque sempre está crescendo. Então a gente sempre tem que estar atento ao orgulho, sempre sondar o nosso coração. Por isso Davi fala: sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal, mesmo que eu não esteja percebendo, né? Vê aí, Jesus, se tem uma coisa que eu não estou notando. A gente precisa sondar o nosso coração. E outra palavra é orgulho, é como mau hálito. Todo mundo sabe que você tem, só você que pensa que não tem. Então, às vezes a gente fala, será que eu fui orgulhoso? Acho que não. Será que eu estou sendo soberbo? Acho que não. Então, cuidado, fique atento, pergunte. Eu costumo fazer isso. Será que eu fui grosso com a pessoa? Viu? Você achou que eu fui grosso? Né? Outro dia, a Camila, não sei se ela vai assistir a aula, ela me mandou uma mensagem falando assim, logo no começo que ela começou a participar, eu tenho umas dúvidas e tal, vê uma hora aí pra gente falar e tal. Daí eu falei assim, eu mandei uma mensagem escrita, eu falei assim, manda um áudio aí que é mais fácil. Depois eu fiquei pensando assim, nossa, que grosseria, né? Porque ela deve estar achando que assim, não tô importando com a pergunta dela, que eu não quero dar o meu tempo para ela. Daí eu mandei um áudio, falei, viu, me perdoa, eu não quis que parecesse que eu não estava interessado e tal. Ela falou, não, imagina, não sei o quê. Mas a gente precisa estar atento a isso, porque o jeito que a gente comunica não é necessariamente o jeito que chega para as outras pessoas. Então, às vezes, a nossa fala parece orgulhosa, às vezes parece que a gente não está preferindo uns aos outros em honra, então a gente tem que ficar atento e tem que prestar muita atenção, e é uma prática boa perguntar aos outros, você acha que eu fui grosseiro? Você acha que eu fui soberbo aqui? Você acha que pareceu que eu fui orgulhoso e tal? É importante a gente fazer essa autoanálise. Certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Oi. Volta só aqui para a gente. A última pergunta, eu não lembro qual que era a ordem das perguntas e eu fiquei confusa. Eu quero saber qual que é a resposta. A pergunta do slide? Ou a pergunta seguinte? A resposta é a primeira. Agora eu não lembrava o que eu tinha respondido, entendeu? Conceder honra uns aos outros, independente da posição de hierarquia. Uhum. Certo? Perfeito. Eu gosto muito dessa matéria. Gostava porque acabou, né? Mas continuo gostando. Gosto muito dessa matéria, acho ela uma matéria muito importante, muito interessante para a gente conhecer sobre essa cultura do reino, né? Sobre esse jeito que Deus espera que a gente colonize a terra, né? Naquela figura que eu falei para vocês, a gente é como sacerdotes, como chama quando o cara
representante de um país no outro país? Como chama? Ministro? Não. Embaixador? Embaixador. Nós somos embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. Então a gente precisa difundir essa cultura de honra, essa cultura de respeitar a autoridade. Deus espera isso de nós, né? A gente agrada o coração de Deus quando a gente age dessa forma. Então eu acho uma matéria bem importante, bem relevante e que impacta no jeito que a gente lida com os outros, né? Então espero que vocês tenham gostado. E amém. Joia. Quem pode orar por nós para a gente encerrar? Semana que vem temos aula com o Pedro. Pedro é professor do Rema também.